Olá, professores e professoras, tudo bem? Eu sou a Mariana, consultora pedagógica da Geek, e hoje eu vou dar nesse vídeo uma sugestão de uma funcionalidade nova do Geek Lab. É a ferramenta de criação de grupos. Essa ferramenta pode ser muito útil para criar grupos de uma mesma sala, em que a gente pode enviar atividades e sugestões de estudo para grupos de recuperação ou até mesmo aprofundamento de algum assunto. Mas além disso, o que é muito mais legal e interessante é que essa ferramenta permite também agrupar alunos de séries e turmas diferentes. Isso nos dá a possibilidade, por exemplo, de desenvolver um projeto interdisciplinar. Então, por exemplo, eu, como professora de biologia, poderia convidar a professora de matemática a sugerir materiais para o grupo de alunos de um projeto que eu oriento e juntas desenvolvermos diversas habilidades de uma área ou de outra. Vamos ver como funciona? Uma função clássica na hora de indicar as aulas e as atividades do Geek Lab para os nossos alunos é o envio de aulas e atividades para apenas alguns alunos de uma turma. No entanto, outra adoção pedagógica mais prática e que concebe a utilização da ferramenta de criação de grupos é o agrupamento dos alunos de uma mesma turma, por exemplo, o 8º A, com objetivos pedagógicos distintos. Assim, quando for indicar uma aula, o professor pode encaminhar essa aula para um grupo específico e organizado de acordo com o nível de desempenho em uma habilidade ou em um assunto que ele tratou em aula. Como sugestão, a gente pode formar 4 grupos de níveis distintos, por exemplo, de uma aula de inglês. Pode ser recuperação, reforço, aprofundamento ou de desafios. Basta, então, usar a ferramenta de criação de grupos para determinar quais alunos dessa turma se encaixam em cada um desses perfis e as atividades que a gente encaminhar serão personalizadas para eles de acordo com o seu desenvolvimento. Agora, vamos ver a indicação de aula de um professor ou uma professora que lecione em turmas diferentes de um mesmo ano letivo. Por exemplo, uma professora de História do 8º A, B e C, dando aula sobre o processo de colonização do Brasil. É bastante comum que as atividades sugeridas para essas 3 turmas em certo ponto sejam as mesmas. Então, para isso, na parte de indicação de aulas, o Geek Lab simplifica os passos para esse professor e essa professora para que indiquem as aulas e as atividades. Basta clicar no botão Enviar para todos os alunos de uma ou mais turmas e pronto! Ou seja, não é necessário enviar essa atividade 3 vezes para cada uma das 3 turmas do 8º ano. De forma bem rápida, todos eles vão receber a indicação dessa aula. Além disso, é possível criar um grupo específico para desenvolver assuntos ou habilidades em conjunto com outras disciplinas e áreas. Imaginem o seguinte exemplo: professores de matemática e ciências do 9º ano podem desenvolver em conjunto os temas de unidades de medida, conversão de unidades e a sua aplicação contextualizada em situações e problemas de ciência sobre cinemática ou propriedades da matéria. Assim, o professor de matemática poderia ficar responsável por orientar uma parte dos grupos, enquanto o professor de ciências orienta a outra parte. Para indicarem as atividades que desejam, esses professores podem criar grupos de alunos e enviar os materiais específicos para esses grupos que eles orientam. Esses grupos podem ser criados, como eu já falei antes, com alunos de uma mesma turma ou série, ou até mesmo de turmas e séries diferentes. Outra possibilidade, como eu mencionei, é criar um grupo para desenvolver ou orientar um projeto interdisciplinar ou mesmo um projeto temático escolar, por exemplo, a Semana da Farroupilha. Supondo que os alunos sejam orientados por diferentes professores e professoras da escola e precisem pesquisar materiais sobre o tema do projeto escolar, a ferramenta de criação de grupos pode ajudar nessa gestão e orientação, pois permite incluir alunos de turmas e séries diferentes para encaminhar as atividades. E um lembrete super importante é que, na hora de indicar uma aula, o professor pode encaminhar para todos os seus alunos links, exercícios ou outros materiais para que eles vejam. Isso pode servir como um complemento da aula do Geek Lab ou até mesmo um recado e lembrete que você queira mandar para os seus alunos. Agora, para fazer a indicação dessas aulas para perfis personalizados de grupos de alunos, eu vou mostrar como é simples. Na página inicial do Geek Lab, clique aqui na ferramenta Grupos. Ao abrir a página, você vai ver os grupos que você já tem criados, caso você tenha algum, e também vai ver o botão Criar Grupo aqui no canto superior. Clique nele.
Depois de clicar nesse botão, essa página vai se abrir para que você possa selecionar os alunos que quer adicionar ou mesmo mais tarde remover de um grupo que já tenha sido criado. Por fim, para utilizar as sugestões de acordo com as suas necessidades e intencionalidade pedagógica, lembre-se que é possível adicionar ao mesmo grupo alunos de anos ou de turmas diferentes. Bom, é claro que isso é só uma sugestão e existem inúmeras possibilidades para vocês trabalharem dentro da realidade da escola de vocês e dos projetos que vocês eventualmente já tenham. Eu espero que vocês tenham gostado da dica e usem bastante. Precisando, é só contar conosco, a gente está sempre junto. Um grande beijo!